Meus irmãos, graça e paz seja com todos. É uma honra estarmos gravando este vídeo da leitura anual, um propósito que Deus colocou no coração dos nossos pastores, e nós, como servos, devemos obedecer. A Bíblia nos diz que obedecer é melhor que o sacrificar. Então vamos dar continuidade à leitura em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, pedimos aos irmãos que compartilhem esse vídeo, que os irmãos assistam, que os irmãos curtam e clique lá naquele sininho, que todo dia tem uma mensagem de Deus para o coração de cada um de vocês. No Salmo de número 64, ele nos diz assim: ouve, ó Deus, a minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo, esconde-me da conspiração dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmem-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem o verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o intuito pensamento de cada um deles, e o coração são profundo, mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim como eles farão com que as suas línguas tropeçam contra si mesmo, todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens terão e anunciarão a obra de Deus, considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, confiará nele, e todos os retos de coração se glorificarão. No Salmo de número 65, nos diz assim: por ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o vício. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecerão a iniquidade contra mim, porém tu expias as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e fazes chegar a ti, para que habitem em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e o teu santo templo. Pelas coisas tremendas em justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes cingidos de fortalezas, o que aplaca o ruído dos males, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu a enriquece grandemente como um rio de Deus, que está cheio de águas. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparadas. Enches de água os seus regos, fazendo-a descer em margens. Tu o amoleces com muitas chuvas. Bênçãos, abençoa as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e a tua vereda desfilam gordura.
destilam sobre os pastos do deserto, e o outeiro se veste de alegria. Os campos se vestem de rebanho, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Meus irmãos, o Salmo 64 é um clamor sincero do salmista Davi a Deus em meio a perseguições, às conspirações malignas. Os temas centrais deste salmo incluem a maldade tramada pelos ímpios, a confiança do justo em Deus e a vindicação divina. O salmista expressa seu temor diante de inimigos que planejam secretamente sua ruína e oprimem com palavras venenosas, mas encontram refúgio e esperança na soberania e no poder de Deus para intervir e julgar. Embora o autor e o contexto histórico específico do Salmo 64 não seja explicitamente declarados, ele reflete uma realidade comum no Antigo Testamento, a perseguição sofrida por indivíduos piedosos que permaneciam fiéis a Deus em meio à sociedade corrupta. Em tempos de reis ímpios, líderes religiosos apóstatas ou influências culturais pagãs, aqueles que buscavam viver segundo os preceitos divinos, frequentemente se tornavam alvos de inveja, calúnia e conspiração. A imagem de afiar as línguas como a espada e armar por suas flechas palavras amargas. No versículo 3, ele evoca a crueldade da difamação e da calúnia. Armas poderosas usadas para destruir a reputação e a vida de pessoas íntegras. A menção de armar laços secretamente, no versículo 5, sugere a natureza insidiosa e ocultas das maquinações dos ímpios que operavam nas sombras para derrubar o justo. Quantas vezes na vida se levantam contra você, meu irmão, armando ciladas para tentar fazer você desistir? Pessoas têm se levantado contra você, mas você deve desistir de tentar desistir. Você deve persistir na caminhada. Você deve decidir entregar a sua vida a Deus. Decidir entregar os seus preceitos a Deus, a sua integridade a Deus. Que automaticamente o Espírito Santo lhe justificará. Mas para isso você precisa deixar com que Jesus seja o seu guia, que Jesus seja a sua direção, o seu alvo. E que você vai ver o quanto Deus vai te honrar. E a partir daí você irá dar culto de louvores e adoração a Deus. Vocês vão dar ação de graça, nós iremos dar ação de graças. Se nós continuarmos, nós vamos ver que lá no Salmo 65, que é um salmo de gratidão, de louvor a Deus, que exalta a soberania de Deus sobre a criação e a sua providência com o seu povo, o salmista inicia declarando que o louvor é devido a Deus em Sião, onde os votos são cumpridos. A Bíblia nos fala que quando fizermos um voto, devemos honrar. Devemos honrar os nossos votos. Devemos ser fiel. No versículo 1, a centralidade de Deus como aquele que ouve as orações é enfatizada, pois a ele toda a carne se dirigirá. No versículo 2, o Salmo aborda a realidade do pecado e da iniquidade, mas celebra a misericórdia divina, que purifica as transgressões.
No versículo 3, ele já vem nos falar sobre a bem-aventurança encontrada na eleição e a aproximação de Deus, ressuscitando na plenitude da sua bondade em seu templo. No versículo 4, nos fala sobre a obra poderosa e salvadora de Deus e é reconhecida, estendendo-se Deus dos montes até a extremidade da terra e os confins do mar. Do 5 ao 8, a segunda metade do Salmo descreve a generosa provisão de Deus na natureza, especialmente através da chuva que fertiliza a terra, garantindo a colheita e a abundância. Se olharmos para compreender plenamente o Salmo 65, é importante considerar o contexto do antigo Israel, a menção de Sião, como nos relata no versículo 1, que remete a Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para abrigar o seu templo e o centro de adoração nacional. O templo era o lugar onde os israelitas apresentavam seus sacrifícios e votos, buscando a comunhão com o Senhor, a reverência a toda a carne. No versículo 2, ele aponta para a universalidade do reconhecimento de Deus, mesmo que na época a nação de Israel fosse escolhido, a necessidade de purificação das transgressões. No versículo 3, a gente já vai encontrar sobre era atendida através do sistema sacrificial estabelecido lá na lei mosaica, que prefigurava a obra redentora de Cristo. A descrição da fertilidade da terra reflete a importância da agricultura para a subsistência de Israel e como a chuva era vista como uma bênção direta de Deus, essencial para a vida e a prosperidade. Em um mundo onde a dependência da natureza era imensa, a intervenção divina na fertilidade da terra era um testemunho poderoso do seu poder e cuidado. Hoje nós podemos honrar Ele através dos nossos dízimos e ofertas, como forma de gratidão a Ele e de forma de louvor sobre tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas. Que venhamos ser prósperos e que venhamos aprender a honrar a Ele, a dar culto de louvor e adoração a Ele. Que venhamos aprender a ser gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Fiquem na paz de Deus e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.